Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, bem-vindo ao Diário da Região Repórter. Hoje eu tô com uma pessoa aqui ilustre, né? Uma pessoa muito especial. É um rabino judeu, está aqui comigo hoje. E a ideia dessa entrevista se deu por conta do conflito, né? Da guerra lá em Israel, na faixa de Gaza e tudo que está acontecendo. Muitas vezes a gente vê a mídia, né, lançando fake news, falando um monte de coisa. Então nós decidimos aqui, a equipe do jornal, chamar um rabino para ele esclarecer sobre o local, a guerra, o que está acontecendo. Primeiro eu queria pedir para o senhor, rabino, que o senhor se apresentasse, né? Quem é o senhor, qual é a sua formação? Perfeito. Eu sou um rabino messiânico, né, de origem judaica. Atualmente resido na cidade de Cotia. Sou empresário, tenho uma pequena empresa de produtos químicos. Sou escritor, tenho livros escritos. O senhor trouxe o livro, não? Não trouxe. Não, porque não era o propósito. o propósito. O propósito que eu vim aqui é justamente o que você fez a introdução. Esclarecer o que é realmente o conflito, o porquê do conflito e o que é fake news. O objetivo foi esse. Vamos começar. Primeiro, eu queria que o senhor desse uma introdução falando de onde vem esse conflito, porque existe muitas pessoas falando sobre muitas questões. Isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo. E eu queria que o senhor esclarecesse de uma forma bem sucinta de onde vem esse conflito tão antigo, né? Que eu acho que é mais antigo que... Sim, com certeza. É difícil você colocar um conflito como este em poucas palavras, mas vamos ao que interessa. Há 4.000 anos... 4.000 anos. Atrás, Deus chamou um homem chamado Abraão e disse que faria uma nação dele. Essa história todo mundo conhece, todo mundo sabe. E Abraão, ele desceu com sua esposa para o Egito. Quando chegou no Egito, o faraó viu a esposa de Abraão, Sara, era uma mulher muito bonita, e levou ela para o harém. Quando levou para o harém, o que aconteceu? Pragas começaram a vir sobre o faraó. O faraó ficou desesperado. E para reparar o erro, ele chamou Abraão, deu muita riqueza e deu uma filha, que era uma princesa, como serva. Olha que coisa incrível. Ele ficou tão atemorizado com as pragas que ele deu a filha como serva, e essa filha chamava-se Agar. Então, engraçado que muitas pessoas batem que Agar era uma reles empregada, uma mulher que só era empregada, era tipo uma escrava que foi tomada de uma guerra, sei lá, não esclareceu. Então ela era uma princesa. Ela era filha do rei do Egito. Filha do rei do Egito. E foi dado para Sara para reparar o que o rei fez. A história todo mundo conhece, vamos passar para frente. Sara não conseguia ter um filho. Naquela época era costume, as servas que tinham filhos, seria como se fosse de Sara. Correto. Nasceu Ismael, o primogênito. Passou algum tempo, Sara dá à luz a Isaac. Correto. E começa uma briga de família. Conflito lá. Conflito familiar. Quem é o dono da terra. Exatamente. E aí, Isaac e Ismael, ciúmes das duas mães, até que Agar vai embora. Agar vai embora, é mandada embora da casa, porque não tinha mais como viver junto. Virou Por causa do conflito. Por causa do conflito familiar. Posteriormente, Sara vem a morrer. Certo. E diz a tradição judaica que Agar volta e casa-se com Abraão. Viúvo. O viúvo Abraão, e o nome dela muda-se para Quetura. Quetura. Quetura significa perfume agradável. Então ela devia ser bonitona, hein? É uma mulher muito bonita, uma mulher egípcia muito bonita. Ela vai ter mais 6 filhos com Abraão. Ismael vai ter mais 12 filhos. Nossa. E se você for ler as escrituras, você vai ver que havia uma promessa de que eles teriam um pai de muitas nações. Muitas nações. E aí então nasce o povo que nós chamaríamos inicialmente de ismaelitas, e os ismaelitas
no futuro vão chamar-se árabes. Correto. Aí é a história deles. Viviam muito bem, tanto eles como o povo de Israel. Não eram inimigos. Os árabes e o israelita. Não eram inimigos. Correto. As pessoas confundem o Irã como árabe. Os iranianos não são árabes, eles são persas. Correto. No Irã existe uma colônia de judeus que estão lá há 3.000 anos. Nossa. Tem até deputados iranianos judeus. O problema do Irã não é contra a pessoa física do judeu, mas é o que eles chamam de sionistas. Quem são os sionistas? São os políticos Entendi. do judaísmo, dos judeus. Então a briga é essa. Então no Irã tem judeus, vivem muito bem. Inclusive você pode até ver no YouTube judeus no Irã. Então eles vão contar como é que eles vivem lá. Vivem bem, sem problema nenhum. Mas aí começou a briga pela terra. Israel foi expulso no século II pelo imperador Adriano. Ele expulsou todos os judeus de Israel. Proibiu o povo judeu de pronunciar o nome do Deus dos judeus. E mudou o nome daquela terra. Aonde é a faixa de Gaza hoje, chamava-se Filistia. Filistia, dos filisteus. Dos filisteus. Filisteus é do antigo, o gigante Golias, né, da história de gigantes Golias. Esses já eram inimigos já de Israel há muito os tempo. Os filisteus eram. Gaza nunca pertenceu a Israel. Gaza é muito pequeno, é do tamanho da cidade de Guarulhos, para você ter uma ideia. E os filisteus viviam ali. Os ismaelitas, que eram descendentes, são meio-irmãos dos judeus, eles comercializavam escravos. E eles traziam escravos de várias partes da África, da Ásia, traziam ali para aquela região. Da Filistia. Da Filistia. E aqueles escravos acabaram ficando ali, como que aconteceu no Brasil, né? Hoje a grande parte do Brasil é composta de ex-escravos. Ex-escravos. Esses ex-escravos que os ismaelitas trouxeram, eles não eram nem judeus e nem árabes. E eles se misturaram com aqueles filisteus que estavam ali. Com o passar do tempo, a palavra filisteu passou a chamar Palestina. Porque lembra que no passado não se escrevia a letra F. Era PH. Era PH. Não existia a letra J. Era um I grandão. Então, era como chamava-se Palestina. De Palestina virou Palestina. Palestina. Os judeus foram expulsos. Ficou alguns judeus pobres ali, mas a grande maioria foi expulsa e voltaram em 47. Quando voltaram, foi estabelecido o Estado de Israel. Correto. Ninguém pode dizer que não deu certo. Em 70 anos tornou-se uma potência. Tecnológica, saúde, sem problema. Lembra que eles vieram, inclusive, socorrer o Brasil? Vieram. Quando teve aqui... Veio. O desabamento lá em Minas. Lá. Exatamente. Então eles tornaram-se uma potência. Só que esse grupo, que não são nem árabes, que são esse grupo chamado palestinos, são rejeitados pelos seus irmãos árabes. Os árabes não consideram eles não gostam árabes. deles. É um preconceito. Não gostam. É a questão regional. Né? Como no Brasil tem aquela questão regional. Eu não gosto do nordestino, eu não gosto do carioca. Aquelas coisas. Não gosto do mineiro, não aquelas gosto bobagens. do pessoal do sul. Tem Isso aí. Tem os radicalismos, sempre tem. Né? E é a mesma coisa ali. Acontece isso. E o que aconteceu? Ninguém quer eles. Por outro lado, é muito interessante saber que vocês veem lá os refugiados. O que é refugiado? Em Gaza tem 2 milhões de pessoas. 1,5 milhão de pessoas são refugiados. Quem sustenta eles? A ONU. O mundo. O Brasil manda dinheiro para a ONU. Nós. O dinheiro daqui vai para a ONU, da ONU vai para sustentar. Em cada 4 gazenses, 3 é sustentados pela ONU. Então eles não querem sair dessa condição. Porque o dinheiro que a ONU manda, eles não investem ali. Por isso que não tem crescimento lá. Não tem crescimento. O gazense ele é obrigado a sair dali e ir para onde? Ir para Israel trabalhar. Eu não sei se vocês viram na reportagem que hoje muitos israelenses saem do trabalho e estão indo fazer trabalho social para ajudar as empresas, porque não tem mão de obra.
Porque quem fazia Quem a mão de obra? trabalhava era o pessoal de Gaza. O pessoal de Gaza, da Cisjordânia. E tinha uma sinergia entre Eles vivem bem. E agora, que é, na verdade, é aquilo que o senhor falou, e o senhor não chegou nem a comentar, mas eu acho importante, né? A quantidade de pessoas que são bandidos, né? Vamos colocar os bandidos e os cidadãos de bem. Os muçulmanos é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 1 bilhão? 1 bilhão e 400 bilhões. Uhum. Terroristas, não dá 50 mil. É muito pouco. Não dá nem, é fração. A maioria absoluta dos muçulmanos são pessoas boas, pessoas distintas, pessoas honestas, pessoas íntegras como os cristãos, trabalhadores, como os judeus. corretos. Pessoas dignas. Esse grupo de terroristas é como esses bandidos que nós temos no Brasil. Né? Essas facções criminosas. Essas facções criminosas. Que para o estrangeiro que olha para o Brasil fala, todo brasileiro é bandido, porque Exatamente. vê a facção... Eu não vou lá que é perigoso. Eu não vou lá porque no Brasil só tem bandido. E não é assim. No Brasil Por exemplo, só tem bandido. Aí eu não vou no Rio de Janeiro... Porque lá só tem bandido. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Compreende? É. E é o que aconteceu justamente em Gaza. Esse pequenino grupo, eles são tão terríveis que eles expulsaram o grupo palestino da Cisjordânia que governava lá, eles expulsaram e tomaram a força. Que era um pessoal trabalhador. Trabalhador honesto. Eles queriam o quê? Ter o seu próprio país. E para Israel, era melhor que eles tivessem o país deles. Porque Israel dá toda a assistência financeira. E eu não estou aqui falando em nome do governo de Israel. Eu sou um judeu, mas sou um judeu brasileiro. Mas eu sei da história. E o que acontece? Hoje, infelizmente, os jornais, revistas, eles estão trazendo notícias mentirosas. Correto. Israel jogou um míssil em cima do hospital. No dia seguinte, não foi eles. Os caras que jogaram e não acertaram e erraram. Então nós vemos que existe muita mentira nessa história. O problema dessas fake news aí, dessas TVs abertas, é que quando eles falam da mentira, é uma mentira gigantesca que cria cria uma comoção mundial. E aí, quando vem com a verdade, é uma micro-verdade, para a mentira permanecer como verdade. A maioria de nós se lembra que quando aparecia o plantão do jornal nacional, todo mundo parava. Vocês lembram daquilo? Lembro. Todo mundo parava porque aquilo era uma notícia... Coisa séria. Séria. Seríssima. Eu lembro que eu era criança, a gente parava até a escola para olhar o que estava acontecendo. Hoje, ninguém dá mais a mínima, porque é tanta falsa informação, tanta mentira. O que está acontecendo? Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, de ambos os lados. E aquilo inocentes, né? Inocentes. Outra coisa, se alguém invadir a tua casa, matar a tua família, você vai levar flores? Não. O ideal é nem invadir minha casa. O ideal é não invadir. Agora, invadiram um país, mataram brasileiros, teve brasileiros que foram mortos, brasileiros que moravam aqui, que fazia 3, 4 anos que estavam lá. Então, é engraçado que não houve ênfase para esses brasileiros. Eu não vi uma informação. Eu vi comentário de brasileiro que não está conseguindo sair de lá, mas brasileiro morto... Não tem. Se eu vi, foi uma coisa muito... Infelizmente não existe. Ninguém falou nada. Por quê? Porque certas pessoas, O senhor tem ideia de quantos brasileiros morreram? Não. Que estão reféns. Naquela festa ali, lá, sim, tinha muitos brasileiros. 4 brasileiros. Lá morreu 4. 4 brasileiros, todos jovens na faixa de 20 anos de idade. Era uma rave, né? Uma rave. Todos gaúchos. Gaúchos. Estavam, 4 brasileiros gaúchos. 4 brasileiros morreram lá. Cadê o governo? Ninguém fala nada. Ninguém falou, ninguém deu a mínima. E tem os 32 e os 32 brasileiros que estão lá. Os 32 brasileiros que estão lá. Tem 32 lá. Tentando sair, que inclusive hoje eu ouvi no jornal que eles iam sair hoje. Mas não vai sair mais. Não vai sair. Não, porque o governo brasileiro, o que ele fez? Ele não agiu como um governo deveria agir, em prol do seu povo. Obrigado. Então, o que acontece? Existe uma fila. Então, aqueles que estão em harmonia com os documentos tudo direitinho, tudo certo. Correu lá e tentou ajudar. Não deu certo. Então, o que acontece? Tudo que está acontecendo hoje é muito triste. Construíram em Gaza 500 quilômetros de túneis. 500 quilômetros. São Paulo tem 100 quilômetros de metrô, de túnel.
Lá tem 500. Embaixo do hospital principal, que foi Israel que construiu, embaixo desse Na hospital, parte superior lá da terra lá. tem mais de 5 andares para baixo. Que eles construíram, que é o quartel-general deles. É embaixo do hospital, porque Israel não vai atacar o hospital. Não quer atacar o hospital. Nossa. São articulados os caras, né? Só que eles esqueceram de um detalhe. Hum. Não existe mais besta no mundo. Desculpa a expressão. A Itália mandou um navio hospital. O Canadá está mandando hospitais de campanha. Eles vão tirar todos os doentes, lá. levar para lá e o hospital vai deixar de existir. Israel tem mísseis que afundam 20 quilômetros dentro da terra e explode tudo que é túnel de concreto. Eu vi que eles estão com equipamento para encontrar os túneis, né? Parece que é um equipamento A Itália da Itália, eu não mandou lembro um de onde é. avião e esse avião ele vai Leitura térmica, faz a parece. leitura térmica, Aham. né? E eles sabem onde, já eles sabem tudo onde está. Então a parte de baixo dessa faixa de Gaza deve ser como um formigueiro. É um formigueiro. Aqueles túneis do formigueiro. Exatamente. Por quê? Eles fizeram tudo aquilo, tudo com ar-condicionado. A quantidade de óleo diesel que eles têm lá, que não estamos sem óleo. Mentira. São 500 milhões que eles guardaram. Só que aquilo é uma bomba. Imagina se cair uma bomba nesse óleo diesel. Tá, eu queria que o senhor voltasse um pouco para ficar um pouco mais claro. Por que é exatamente que esse povo odeia tanto o povo de Israel? É ódio, é política, é porque eles querem tomar a cidade, é porque eles não aceitam que Israel tenha um país. Qual que é o verdadeiro motivo? Além do histórico e religioso. Não é nem religioso. Nem religioso. Tá? Eu sou amigo dos muçulmanos, tenho amigos muçulmanos. O povo muçulmano, o Alcorão não prega isto. Não, eu tenho o Alcorão, eu estive na Mesquita do Brás, eu falei Eles pro senhor, não pregam isto. conversei com o sheik lá do Brás, e ele me deu, tá na minha casa um Alcorão, e tá ainda dedicado a mim. Eu li o Alcorão, né, claro que com a tradução em português. Sim, mas natural. E não vi nada falando para matar ninguém ali. Pelo contrário. Muito pelo contrário. O Alcorão, ele diz o seguinte, como judeu, eu tenho que conhecer muito bem o Islã, o cristianismo e a fé judaica. Eu tenho que conhecer as três, no mínimo. E o Alcorão diz o seguinte, que você não pode atacar mulheres, não podem matar crianças numa guerra. Eles não respeitam ninguém, em primeiro lugar. O que está acontecendo aí é jogo de interesses financeiros. Financeiro? Para certos grupos, manter refugiados é um grande negócio. É como as bolsas, desculpe, não tenho nada com política, não me preocupo, mas igual a Bolsa Família. Eu conheço muitas pessoas que preferem o Bolsa Família do que trabalhar. Entendi. Ah, não, eu recebo Bolsa Família. Se eu for trabalhar, eu vou gastar mais do que ganho. Então, pelo que o senhor está falando, vamos ver se eu entendi exatamente sobre o que é. Pega um pouquinho de água para ele. Vamos ver se eu entendi. O pessoal da faixa de Gaza tá sempre... Isso, vamos falar antes dessa guerra, que agora é guerra mesmo. Sempre tava mandando bomba, sempre tava explodindo as coisas, sempre mandando, jogando míssil, ou as crianças jogando pedra, sempre uma coisa assim acontecendo. Sim. Essa situação se dava, então, pelo que o senhor está falando, para que se mantesse o conflito e eles continuassem sendo refugiados e por isso continuassem recebendo dinheiro. Exato. É isso? É dinheiro. Porque, o senhor entendeu? Entendi. Porque se parar, falar assim, não, vamos parar com essa guerra eles não querem um país. Vamos ser amigo. Eles não querem um país. Vamos ser amigo do pessoal de Israel, vamos ficar amigo todo mundo aqui. Eles param de receber dinheiro, porque aí vocês não é mais refugiado. Não é refugiado. Porque o refugiado, ele recebe tudo. Entendi. Ele recebe salário, recebe escola, saúde, recebe tudo como refugiado. Como refugiado. Então não interessa. Ele deixa de ser refugiado. Só que quem recebe... Será que é por isso que o Egito e outros países ali em volta não aceitam eles? Porque se eles entrarem lá, eles são refugiados. E outra coisa, esse grupo, o Hamas, aí que eu até falar, acabamos esquecendo, tem que falar a palavra Hamas significa iniquidade, mal, sangue, perversidade. Tornou-se maligna. Quando Noé
quando Deus disse, o homem tornou-se perverso. Ele diz assim, o homem se tornou Hamas. Em hebraico, a palavra Hamas é perverso. Então quem é do Hamas já sabe que é para ser perverso. A palavra é perverso. Para eles também. Exatamente, sabe disso. A tradução. Eles sabem disso. Porque o hebraico e o árabe não é tão diferente assim. Né? Então, o que acontece? Eles sabem disso. Mas para eles é mais interessante viver como refugiados, recebendo os benefícios de refugiados. E quem que recebe? Os cabeças. Porque a ralé, o povão, desculpa a expressão, não recebe nada. É a mesma coisa que nós estivemos comentando agora há pouco. Todo mundo quer entrar nos Estados Unidos. Correto. Por quê? É um país de primeiro mundo. Israel não é diferente. Israel é um país de primeiro mundo, tecnológico, bons salários. Tem uma quantidade enorme de brasileiros. Né? Por que não seria mais conveniente eles continuarem uma vida tranquila, se organizarem, se estabelecerem? Continuar trabalhando. Não, mas não interessa. Deles. Porque eles querem continuar sendo refugiados. E o Egito não quer eles, por quê? Porque eles eram inimigos. Lá no Egito, eles eram terroristas no Egito. O Egito expulsou eles e eles foram para Gaza. Foi detectado iranianos entre os terroristas. Como é que descobriram? Por causa do idioma. Porque o persa é diferente do árabe. Então você vê que é uma situação mais política financeira. É uma roubalheira. E aí o povo está sofrendo. Israel não pode recuar. Porque se ele recuar, Israel vai deixar de existir. E isso não vai acontecer de novo. Israel hoje é uma potência nuclear. Eles têm uma quantidade enorme de bombas atômicas para sobreviver. Aí o pessoal fala mal de judeu, fala mal de todo mundo, porque é prático falar, mas esquece que são vidas. Né? Famílias. E ninguém quer se envolver nesse conflito, pelo que eu vi. Sim. Ninguém quer se meter. Deixa os caras se matar. Percebe a situação. Os que estão ali, os países vizinhos? Sim, eles poderiam negociar. Outra coisa, vocês pararam para pensar que são 250 pessoas que estão amarradas dentro de túneis. Em que condições subhumanas? Agora, nesse momento? Agora. Fazem 33 dias que eles foram sequestrados. 250? 250 pessoas, entre crianças, mulheres e idosos. Imagina as condições dessas pessoas. Meu Deus. Em que circunstâncias estão essas pessoas? Se estão vivos ainda. Se é que estão vivos. Porque a gente sabe que eles ficam acorrentados. Correto. Imagina essas pessoas, imagina você ficar aí 33 dias dentro de um buraco como se fosse um rato. Sem poder acorrentado. Sem comer, sem poder fazer as suas necessidades. As pessoas que saíram, duas senhoras que saíram logo no começo, elas disseram que os dias que elas ficaram, acho que ficaram 10 dias ou 15 dias, só comia queijo e pepino. Imagina como é que fica a situação. Queijo dá uma diarreia louca, não dá não? Imagina a loucura que é isso. Agora imagina a situação que está essas pessoas. Outra coisa, vou morrer a qualquer momento. Sempre sendo ameaçado, né? É a mesma coisa. Quando nós vemos as pessoas que são sequestradas. Sequestro relâmpago aqui. Como é que eles martirizam? Agora imagina você na mão de. Outra coisa, são pessoas loucas, pessoas fanáticas, pessoas que não têm um bom senso. E o mundo não percebe. E o que me entristece nisso aí é essa falsa política, o falso jornalismo que dá nojo. Na minha casa eu tive que desligar um canal. Porque não dá para ouvir a notícia. Se você escuta a notícia naquele canal ali, que é famoso, que é o maior do Brasil, e escuta numa outra emissora, você vê a diferença gritante. Mataram não sei quantas crianças. Vão ver lá, era tudo bandido. Tudo assassino. Imagens, eles dentro do hospital atirando. Então, o mundo precisa acordar para isso. Essas imagens o senhor recebe também? Recebo. As reais, né? As reais. Então, o mundo precisa acordar. Senão, não estaria aqui defendendo, colocando a minha cara a tapa. O mundo precisa acordar. Nós não podemos criar cobra no quintal. O objetivo dessa entrevista, né, principal, é que o senhor traga esclarecimento para esse conflito, né? Outra coisa. Que para nós aqui estar discutindo sobre isso é muito fácil. Não, outra Quem coisa. está lá é que está sentindo a dor. Outro detalhe, não é só isso. No Brasil, nós temos também ramificações lá
no triângulo aqui, Brasil, Argentina e Paraguai, Uhum. ali naquele miolo, tem muitos do Hamas que estão ali. Eu já tive ali. Eles Nas têm- Três Fronteiras? Isso, eles ficam ali. Eu tive ali, pô. Ali é um reduto deles. Outra coisa, o objetivo desses terroristas não é só judeu. A ideia deles é o seguinte: é acabar com os judeus e acabar com os cristãos. A Europa abriu as portas. A Bélgica, em 10 anos, é islâmica. A França está pagando o preço. Abriram as portas. O objetivo deles é acabar com a religião. E o problema não é o Islã É em esse- si. É esses pessoal terroristas que não. que tá lá em... E eles vão insuflando. E não dá pra saber quem é quem, né? Não, você não sabe quem é quem. É. Não dá para distinguir. É como você, quando agora o exército de Israel está lá dentro. Como é que ele vai saber que aquela pessoa ali é um civil ou é um terrorista? Não tem como saber. Não tem como, porque um soldado, ele está vestido, paramentado. É. Um terrorista, não. É como o nosso trabalho policial aqui no Brasil, né? Você tá parando os veículos, parando motos, você não sabe quem é quem. Você não sabe quem tá dentro do carro, se é bandido, se é... Então você tem que se prevenir. Porque se você chegar de cara limpa, você pode encontrar um assassino. Eu acho que o senhor trouxe bom esclarecimento, né? Tem mais algum ponto que o senhor acha que seria relevante Olha, para o senhor citar, além desses que já foram Assim, não, colocados? o que eu gostaria de citar é o seguinte: que as pessoas não sejam induzidas por falsas notícias. Correto. A verdade, ela prevalece. Um país que em 70 anos tornou-se uma potência não pode ser comparado com meia dúzia de terroristas assassinos. É. E nem todo mundo do mundo islâmico Outra coisa, é bandido. respeitem os islâmicos. Que não são essa... Não, a maioria absoluta, Maioria absoluta, é absoluta 99,99. Isso é bom ficar claro, porque senão daqui a pouco estão atacando os Não. islâmicos por aí. Os islâmicos são pessoas boas, pessoas religiosas, mais religiosas que os cristãos e os judeus. Aham. Porque o islâmico, ele anda com o seu tapetinho na hora da reza, onde tiver. Eu sei. Ele coloca o tapetinho e faz. Eles são pessoas religiosas. Eu tive um box lá na Santa Efigênia e naqueles horários, todos eles pegavam o seu tapetinho, não baixavam as portas porque tinha funcionário brasileiro. E os caras iam, se sentavam num canto para orar. Então, são pessoas estritamente religiosas, pessoas sinceras, como tem todas as religiões. Nós só não podemos confundir criminoso, terrorista, com pessoas de bem. Israel vai vencer a guerra? Sem sombra de dúvida. Como eu falei para você, esse horário que eu estou aqui era para estar em Israel. Correto. Eu estaria chegando lá. Tive que suspender a viagem. Não tenho a menor condição de estar lá, nem a Latam está indo para lá, que era a empresa de aviação. Mas, continuo dizendo, Israel vai prevalecer. Vai superar. E os palestinos vão ficar muito melhor do que estavam. Porque aqueles que estão em Gaza estavam sofrendo. Debaixo do terrorismo. No Rio de Janeiro, nós temos as milícias e os traficantes. Certo. A população fica dominada por esses grupos. No meio do conflito. É a mesma coisa, porque a milícia obriga você a comprar as coisas dele. O lojista, o empresário tem que pagar propina, pagar dinheiro, pagar para o traficante. Lá é a mesma coisa. Seria o que o pessoal passa lá em Gaza. É a mesma coisa. Eles estão tirando um câncer. Então, eu acredito que essas informações são suficientes. Eu queria que o senhor, nesse momento, qual câmera, Márcio? Essa aqui? Olhasse para essa câmera aqui, porque eu tenho certeza que essa entrevista vai chegar lá em Israel, que o senhor vai mandar para o pessoal de lá. Sim, com certeza. Eu quero que o senhor mande um recado para os brasileiros, para os irmãos lá de Israel, que estão lá nesse momento sofrendo. Está aberta essa câmera aí, o senhor fique à vontade para mandar o seu recado. A todos os brasileiros israelenses, nós aqui no Brasil estamos com vocês. Nós estamos orando por vocês. Outra coisa, a maioria do povo brasileiro ama Israel. Nós não somos uma minoria que hoje está distorcida, que está distorcendo. Nós estamos com vocês e a vitória virá. Obrigado. Obrigado. Fica o recado, então, ó, você que está em Israel, saiba que aqui a grande maioria dos brasileiros, né,
são a favor de vocês, tá? Não pensa que a gente tá contra vocês, não. E a gente espera que esse conflito se finde muito rápido. Porque todos nós que somos pessoas dignas, pessoas honradas, defendemos a justiça. É, Se fosse injustiça, nós estaremos aqui falando contra eles também. exatamente. Vamos agradecer a Deus, né? Já que o senhor tá falando do povo de Deus. E pedir a Deus que tenha misericórdia de todos lá, né? Inclusive até desses pessoal lá que tá na faixa de Gaza aí sofrendo. Vamos lá. Tá bom? Baruch haba Beshem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ana Bekoa, Gedulai, Minerata, Tit, Serurá, Kabel, Renati, Enraça, Gven, Taharino, Nora. Nahibor, Dorsei, Irha, Kavavat, Shoren, Taren, Tamid, Golem. Senhor Deus de Israel, proteja o teu povo, Senhor. Proteja também os inocentes da Palestina. Que esta guerra, Senhor, se encerre o mais breve possível. Que os reféns sejam libertos. Nós te pedimos tudo isso, Pai, em nome do teu Filho Yeshua, Jesus, o nosso Messias. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Que tudo dê certo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.